Começa hoje para o Vasco a Copinha, tradicional competição reveladora de talentos. O Vasco conquistou uma única vez o título da competição. E você lembra quais foram os destaques e que de fato reforçaram o Vasco no time principal? E no atual elenco que vai disputar a Copinha, quais os jogadores que a gente precisa ficar de olho? Vou falar nesse vídeo aqui. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta. E na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Vasco, hoje, diante do 15 de Piracicaba. O Vasco vai jogar todas as partidas na primeira fase na capital, no estádio da Rua Comendador Souza, que pertence ao Nacional. O Vasco irá enfrentar na primeira fase o 15 de Piracicaba, na sequência o Canaã do Distrito Federal e depois o próprio Nacional, dono da casa. Muito provavelmente nos 3 jogos, a torcida do Vasco será a maioria no estádio, porque a quantidade de torcedores que o Vasco tem na capital paulista é maior do que a do 15 de Piracicaba, que fará o deslocamento. Canaã do Distrito Federal nem se fala, e do próprio Nacional, que é um clube de bairro. Bom, o Vasco conquistou apenas uma vez a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso aconteceu em 1992. Em uma decisão fantástica diante do São Paulo, o jogo foi decidido nos pênaltis. E o Vasco venceu. E a última vez que o Vasco chegou a uma decisão foi em 2019. Curiosamente, também diante do São Paulo, e o jogo também foi para os pênaltis. Nessa oportunidade, o Vasco acabou saindo derrotado. Em 92, quando o Vasco conquistou o título, se destacaram naquela campanha o goleiro Caetano, o lateral direito Pimentel, o meia Leandro e os atacantes Valdir e Hernandes. Muitos atletas daquele elenco de 92, campeão da Copinha, muitos subiram para o time de cima e formaram boa parte, a base do elenco, que conquistou na sequência um tricampeonato carioca, 92, 93, 94. Claro que o destaque da competição e depois do time de cima foi o Valdir Bigode, baita artilheiro que o Vasco teve na década de 90, e ele é a referência quando se fala em conquista do Vasco na Copinha, de atletas que despontaram no time de cima. O Valdir é a principal referência. Já em 2019, mais recente, quando o Vasco perdeu para o São Paulo nos pênaltis, a gente não teve tantos destaques assim no time de cima. Para que você tenha uma noção, o Riquelme, que hoje está no elenco de cima, jogador que estava emprestado ao Sport, retornou ao Vasco da Gama, é remanescente. E o outro nome, talvez mais conhecido do público geral, seja o Thales Magno, que hoje é atleta do Corinthians. O Vasco acabou vendendo para um clube da MLS e agora ele está no Corinthians. Dos jogadores do elenco de 2019, nenhum acabou se despontando na maneira que o Valdir se destacou em 92, além de outros jogadores. O Pimentel foi um baita lateral também, mas o Valdir acabou sendo a referência. E quais os jogadores do atual elenco que está em São Paulo poderão se destacar a serem promovidos depois ao time principal do Vasco da Gama? Bom, o goleiro Felipe Gabriel já teve passagens pelas seleções de base. Ele tem 18 anos, 1,96 m. Ele já foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-17.
conquistou pelo Vasco o Campeonato Carioca, Copa Rio. Ele tem contrato com o time profissional do Vasco com uma multa rescisória na casa dos 330 milhões de reais. É um baita goleiro. Inclusive já marcou o gol, sabia? Contra o Flamengo. Ele foi lá na frente de cabeça, marcou um gol. Um goleiro que merece destaque. Riquelme Alvelar, lateral esquerdo, 18 anos, ele é canhoto. Começou a carreira jogando como meia, tem muita qualidade, visão de jogo, apoia bem. Hoje ele é lateral esquerdo com baita destaque, é bom ficar de olho aí no Riquelme. Ramon Rique, 17 anos, meia de muito vigor físico, muita qualidade, um bom passe, pisa na área, é considerada uma joia na base do Vasco. Jogador que certamente vai dar frutos quando chegar no time principal. Ele tem apenas 17 anos. É bom também a gente ficar de olho no Ramon Rique. Uma outra joia, Lucas Zuccarello. Chegou ao Vasco em 2022. Ele tem passagens pela base do Nacional. E o Vasco irá enfrentar o Nacional na primeira fase da Copinha. Passou também pelo São Paulo, Corinthians e Sport. Tem drible, finalização, chute de meia distância. Também considerado um jogador que vai dar frutos no time principal. Então, torcedor do Vasco, vamos acompanhar a Copinha de perto e torcer para essa garotada aí, para que o Vasco consiga fazer uma boa campanha e, quem sabe, chegar ao bicampeonato. O Vasco trabalha nesse início de ano em 3 frentes, né? Além da Copinha, com jogadores, inclusive, na idade da Copinha e que estão no Rio de Janeiro para o início do Campeonato Carioca. Aí o Vasco trabalha com outro grupo que vai efetivamente começar o campeonato estadual e, a partir desta segunda-feira, os principais jogadores, aqueles que tiveram um longo período de férias, se reapresentam nessa segunda-feira e já irão trabalhar ao lado do Carille. Provavelmente esse grupo irá entrar no Campeonato Carioca a partir da 5ª rodada. Até lá, o Vasco vai utilizar um time alternativo, não teremos nenhum clássico. Os clássicos no Carioca irão acontecer a partir da 6ª rodada. A partir de hoje, portanto, estaremos torcendo pelo Vasco na Copinha. Lembrando a você que de segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.